INSS. Quando nós falamos de INSS, e é bom a gente começar a pensar que INSS nada mais é do que um seguro que nós temos. Por exemplo, eu tenho seguro de vida. Se acontecer alguma coisa, eu ganho uma indenização pelo acontecido. Se não acontecer, eu paguei o seguro de vida, mas graças a Deus não aconteceu nada. Eu tenho seguro do meu carro. Se roubar, eu tenho seguro para poder obter outro. Se não roubar, eu paguei, mas não utilizei do dinheiro. Eu tenho seguro, não sei, seguro da minha casa. Se roubar a minha casa, eu tenho essa indenização. Se não roubar, eu paguei o seguro também. O INSS, ele não é diferente disso, tá, gente? Chamado como Instituto Nacional de Seguro Social, né, que é a sigla do INSS, é uma autarquia do governo federal do Brasil, que recebe as contribuições para a manutenção do regime geral da Previdência Social, sendo responsável pelo pagamento da aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, entre outros benefícios previstos em lei. Então, a gente sabe que o INSS, que é descontado do nosso salário, lembrando lá na aula de FGTS que nós falamos, FGTS, o meu patrão tira do bolso dele e paga para o colaborador da empresa. O INSS é descontado do meu salário para que eu possa estar seguro caso aconteça alguma coisa como nós estávamos falando aqui. Então, se eu me aposentar, quem me paga é o INSS. Se morrer o meu esposo ou se morrer a esposa, quem paga é o INSS. Se eu me afastar por auxílio-doença ou acidente de trabalho, o INSS também. E aí falar entre outros como licença-maternidade, auxílio-reclusão, que é quando o esposo está preso. Eu acredito que sejam esses. Se tiver mais algum, eu quero depois falar um pouquinho a mais de INSS com vocês. E na verdade, eu quero falar sobre aposentadoria, daqui quantos anos, carência. Aí eu coloco mais esses outros seguros que o INSS nos proporciona. Aí, nós começamos a pensar assim, então, eu contribuo, né, vamos dizer que é uma contribuição, e é uma contribuição, para o INSS, e de repente eu não consigo me aposentar. De repente, meu esposo ou minha esposa vive aí por longos anos. Não tenho nem auxílio-doença, nem acidente de trabalho, não tive bebê, e agora? Aquilo que eu falei, gente, ele é um seguro onde eu posso utilizar ou não, como os demais que eu dei como exemplo. Parte das contribuições são efetivadas por desconto na folha de pagamento, antes de o funcionário da empresa receber o valor total do seu salário. Mas existe um limite máximo para o desconto de INSS. Então, o INSS ele não é opcional. Eu quero descontar ou eu não quero descontar. Ele é obrigatório. Antes de eu receber o meu salário, já está lá no desconto do INSS, já vem descontado no meu olerite o teto de acordo com aquilo que eu ganho. Existe um limite que a gente vai ver daqui a pouquinho, que pode descontar o INSS. Todo mundo paga? Todo mundo paga, mas ele tem um limite base para que isso possa acontecer. Quando o empregado tiver com salário um valor superior ao limite teto de contribuição, só é admissível descontar do salário um valor estabelecido chamado de teto. Mesmo ganhando mais, não poderá contribuir com mais dinheiro. Então, assim, o INSS ele é descontado 7,5%, acho que 9, 11, 12, 14%. Não me recordo, mudou esse ano, gente. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso com vocês. E depois tem um valor limite que não tem porcentagem. Por exemplo, a pessoa ganha mais de 6 mil reais.
desconta um determinado valor dessa pessoa e acabou. Ah, mas ela ganha 12 mil reais. A mesma coisa. Passado-se de um valor acima, é descontado um limite da pessoa, independente do valor que ela ganha. Todos os meses, o funcionário terá descontado de sua folha de pagamento o valor referente ao INSS. Por isso que eu falo que é muito importante demais, ter o registro em carteira. Porque o colaborador que não é registrado, se acontecer alguma coisa com ele, como acidente de trabalho, como salário maternidade, ou queira se aposentar, ele não consegue. Por quê? Porque o que demonstra no INSS o seguro para esse colaborador realmente é o registro na carteira. As porcentagens de desconto irão variar dependendo do salário de cada um. Ou seja, quanto mais se ganha, mais se desconta. As leis previdenciárias mudam com uma certa frequência. Por isso é preciso estar atento com relação às possíveis mudanças. Verdade, tá, gente? Quem quer trabalhar na área de departamento pessoal precisa estar muito atento a essas mudanças. Realmente eu não sabia que tinha mudado o INSS. Desde quando eu me encontro como gente na área de departamento pessoal, nunca foi mudado a porcentagem. Imagine aí que eu trabalho na área de departamento pessoal há uns 22 anos e sempre foi 8, 9 e 11%. Então, durante 22 anos, essa área de porcentagem nunca foi mudada. E aí, quando eu fui montar a aula semana passada, eu me deparei com essa mudança. E vi que 8, 9 e 11% o governo deixou até dia 29 de fevereiro. Quando foi dia 1º de março, ele mudou para essa tabela que nós vamos ver agora. Uma coisa que eu esqueci de falar, gente, nesse slide anterior, é que quando fala de pensão por morte, o governo está querendo vigorar uma lei onde fala o seguinte: eu sou aposentada e meu esposo é falecido. Hoje, a lei vigora da seguinte forma: eu recebo a minha aposentadoria e recebo a pensão do meu marido que é falecido. A lei que está para ser sancionada vai ser o seguinte: eu vou ter que escolher com qual dos dois dinheiros eu vou querer ficar. Eu vou querer ficar com a minha aposentadoria ou eu vou querer ficar com a aposentadoria do meu esposo. Não vou poder ficar com as duas. Ainda que, se eu não me engano, a lei não foi assinada, mas ela estava para ser assinada, porque diz que não é necessário ficar, então, recebendo 2 tipos de aposentadoria. Vamos lá, então. Essa daqui, então, gente, é a nova tabela, que para mim também foi um susto, de INSS. Então, como que essa tabela funciona? A pessoa que ganha até 1.045, que é o salário mínimo, pergunta-se, pode ganhar menos que 1.045? Pode, gente, desde que se trabalhe menos horas na jornada de trabalho. 1.045 para quem trabalha 220 horas. Mas, de repente, pode ser que eu tenha um funcionário que trabalha 120 horas, 150 horas, 180 horas. Aí, o salário é proporcional às horas trabalhadas. Então, fala assim, quem ganha até 1.045 vai descontar 7,5% de INSS. Então, por exemplo, a pessoa que ganha R$1.000, eu vou pegar esses R$1.000 vezes 7,5%, desconta R$75 dela. Quem ganha de 1.045 e 1 centavo a 2.089,60, desconta 9%. Quem ganha de 2.089,61 a 3.134,40, desconta 12%. Quem ganha de 3.134,41 até 6.101,06, desconta-se 14%.
E a pessoa que ganha mais do que R$ 6.101,06, o valor do teto a ser descontado dele é R$ 713,10. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que ganha 3 mil. Ela vai se englobar na terceira tabela, de 2.089 a 3.134. Essa pessoa, ela vai ter um desconto na folha de pagamento de R$ 360, equivalente ao INSS. E depois, quando a gente começar as aulas presenciais, nós vamos fazer os exercícios práticos, tá?